minha amada irmã, olá, meu amado irmão, Shalom Adonai. Que bom estar aqui com você novamente. Eu sou o pastor Ronildo Gonçalves e eu gostaria de trazer uma palavra de conforto para o seu coração neste dia de hoje, porque eu tenho certeza que Deus, Ele é contigo, Deus tem sido contigo e você tem visto o agir de Deus. Por isso, nesta palavra de hoje, eu tenho certeza que você vai se identificar com ela e ela vai falar ao seu coração. No final, eu estarei orando por você para que o Espírito de Deus te conduza em graça, com força e com muita liberdade para fazer a obra do Senhor. Todos os dias, às 20 horas, todos os dias às 8 horas da noite, eu estou postando vídeos no canal falando com Deus, pois esta foi a orientação do Espírito Santo de Deus que recebi, porque existem muitos e muitas irmãs, muitos irmãos que necessitam, que precisam de uma palavra de conforto, assim como eu também. E isso tem me ajudado muito também, porque nos faz constantemente estar meditando na palavra, meditando naquilo que Deus quer falar conosco, tá bom? Então, no livro de 1 Coríntios, capítulo 15 e versículos 57 e 58, está escrito assim: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Antes de ministrarmos essa palavra, peço a você que, se ainda não é um inscrito do canal Falando com Deus, que se inscreva e ative todas as notificações clicando no sininho para você continuar recebendo mais vídeos aqui do canal Falando com Deus, tá? Para você não perder nada quando eu postar um vídeo novo, tá bom? Então, se lermos os versículos que estão acima do versículo 57, principalmente a partir do versículo 50 em diante até aos 57, nós vamos entender que o apóstolo Paulo compreendeu algo extraordinário que muitos de nós precisamos compreender. Quando ele chega a escrever o versículo 57, que diz: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, Paulo compreendeu que em Cristo, quando estamos em Jesus, não tem como vivermos como pessoas derrotadas, pessoas que foram vencidas, pessoas que por algum motivo ou outro, alguma coisa os destruiu, os desanimou, que por algum motivo ou outro, alguma coisa fez com que eles parassem no meio do caminho. O apóstolo Paulo recebeu uma revelação tão profunda do Espírito Santo de Deus que ele compreendeu, ele entendeu que nossa vitória, a vitória que temos, as vitórias que temos, e as vitórias que receberemos no futuro, ele entendeu isso, que elas só seriam possíveis através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E uma das vitórias grandiosas que teremos é a vitória sobre a morte. E eu gostaria de falar sobre isso um pouquinho. No versículo 55, o apóstolo Paulo começa a fazer algumas perguntas. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O apóstolo Paulo, ele entendeu por revelação do Espírito Santo de Deus, porque Deus o encheu de graça para isso. Deus levou o apóstolo Paulo até o terceiro céu. Ele mesmo fala, não sei se no corpo ou fora do corpo, mas ele foi levado até o terceiro céu. Paulo recebe revelações tão profundas da glória de Deus, da graça de Deus, e ele compreende as coisas de Deus de uma forma tão sobrenatural, tão profunda, tão no Espírito Santo de Deus, a ponto de Pedro dizer que as palavras de Paulo
elas são difíceis de ser compreendidas. E exatamente, elas só podem ser compreendidas no homem espiritual. O homem natural não compreende as coisas do Espírito, mas o homem espiritual, ou seja, aquele homem que é de Deus, que tem o Espírito Santo de Deus, consegue compreender, entender tudo no Espírito Santo, discernir tudo, e ele mesmo não é discernido por ninguém. Assim era o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, meditando e refletindo na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, ele faz essa pergunta: onde está a morte, a tua vitória? Quem venceu a morte? Quem já venceu a morte? Jesus Cristo. Quem já venceu o inferno? Jesus Cristo. Quem já venceu todas as coisas para sempre? O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso Paulo faz essa pergunta, porque em Cristo um dia também seremos tirados deste corpo corruptível e receberemos um corpo incorruptível, igual ao de Cristo quando ele ressuscitou. Quando Cristo ressuscita, ele recebe um corpo de glória, um corpo incorruptível, para sempre. Assim também será conosco. Porque ainda sofremos tanto, porque ainda sentimos tanta fraqueza às vezes, porque ainda sentimos tanta angústia, tanta aflição, porque ainda passamos por tantas coisas que, se não for através do Espírito, nós desistimos, porque ainda estamos nessa situação de pecador, porque ainda estamos vivendo uma vida de tanta dificuldade para servir a Deus, porque ainda estamos neste corpo carnal. Mas vai chegar um dia onde seremos transformados, onde o nosso corpo será transformado. E o apóstolo Paulo fala: onde está a morte, o teu aguilhão? Não existe mais aguilhão para a morte, amados, porque Jesus Cristo já venceu a morte, e nós também venceremos com Ele. Sabe qual é o aguilhão da morte? É o pecado. Jesus Cristo já venceu o pecado. E você sabe qual é a força do pecado? A lei. O Senhor Jesus Cristo cumpriu a lei. Por isso Paulo lhe diz no versículo 57, graças a Deus. Graças a Deus. Ele está dizendo o seguinte: obrigado, Deus. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmão, esse versículo aqui tem tanta profundidade, mas o tempo não nos permite. Tem tanta coisa profunda nesse versículo que o apóstolo Paulo escreve, ele dando graças ao Senhor pela vitória. A vitória, mas é essa vitória, é dessa vitória que estamos falando aqui hoje. Que vitória é essa, irmão, a ponto do apóstolo Paulo agradecer tanto a Deus? Que vitória é essa que nos foi dada por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? A salvação da nossa alma, amado. O poder de um dia também vencermos a morte através de Jesus Cristo. Porque só poderemos vencer na vida espiritual através de Cristo. Cristo é o próprio Espírito de Deus. Cristo é o próprio Deus. Cristo é o Espírito Santo. E só através de Jesus Cristo podemos vencer tudo nessa terra. E um dia, para sempre, vencermos a morte. Que a morte será o último inimigo a ser vencido, de acordo com as palavras do apóstolo Paulo. Então, enquanto isso não acontece, a nossa vitória, ela será conquistada nessa terra, ou as nossas vitórias, através de Jesus Cristo. Vitória sobre as lutas, vitória sobre as aflições, vitória sobre os problemas que virão, vitória sobre doenças, vitória sobre todas as enfermidades, vitória sobre tudo. Você precisa acreditar nesta palavra. Quando o apóstolo Paulo escreve dando graças ao Senhor, dando graças a Deus, porque Deus está nos dando a vitória através de Jesus Cristo, ele está dizendo: o Senhor Jesus é suficiente, amado. Você não precisa buscar em Buda, em Maria, em Maomé. Você não precisa buscar na espiritualidade com os espiritualistas. Não. Jesus Cristo é suficiente. O Senhor Jesus é suficiente.
Buda morreu e não ressuscitou. Maomé morreu e não ressuscitou. Tantos outros que vieram aí depois de Cristo, dizendo que é o Cristo, dizendo que foi escolhido, que foi chamado por Deus, tentando ser igual a Jesus, morreram e continuam mortos. Mas o nosso Senhor Jesus, nós temos evidências pela palavra da sua ressurreição. Você precisa entender isso. O único que venceu a morte até hoje foi o nosso Senhor Jesus. Por isso, através dele, nós temos vitória em tudo, amado. Por isso, a Bíblia fala que nós somos mais do que vencedores através de Cristo Jesus. Por isso, você precisa entender isso. Você não pode desistir, você não pode desanimar. Talvez você está tentando desanimar, desistir, parar no meio do caminho, estacionar o seu carro na subida celestial e abandoná-lo, o seu carro espiritual. Você não pode fazer isso. Você não pode. Olha o versículo 58, Paulo dizendo: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e também inabaláveis, e também abundantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Paulo não está falando apenas de finanças, de coisas financeiras ou de conquistas materiais. Paulo está falando da principal de todas as conquistas, amados. É vencer a morte, é viver eternamente com Cristo. Essa é a principal de todas as conquistas. Se você não parar no meio do caminho, se você permanecer firme, amado, se você permanecer inabalável, sempre abundante na obra do Senhor, lembre disso. O trabalho no Senhor, esse trabalho que tem sido árduo, esse trabalho que tem sido difícil fazer, que é servir ao Senhor com toda a força, com todo o ânimo, nesse trabalho você será recompensado. Esse trabalho não será em vão, amigo, não será em vão, amiga. Em nome de Jesus, preste atenção nisso. Receba força no teu espírito nesta hora. Em nome de Jesus. Sede abundantes. Dê graças a Deus. Dê graças a Deus por Jesus Cristo, porque em Jesus muitas coisas foram conquistadas. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso. Eu poderia ficar aqui o dia inteiro e citar muitas coisas que Jesus Cristo conquistou na cruz por nós. Mas eu gostaria de focar nisso. A vitória sobre a morte. A vida eterna é a melhor e a maior de todas as recompensas. Só isso já é o suficiente para nós vivermos plenamente diante de Deus e não nos preocuparmos com mais nada. Só que a palavra de Deus é tão profunda, tão maravilhosa, tão extraordinária, que através de Cristo Jesus, Deus nos deu muitas vitórias. Preste atenção nisso, muitas vitórias. Não fique abalado. Não se sinta abalada ou abalado pelos problemas. Tudo isso é passageiro. Tudo isso vai ficar para trás. Um dia estaremos todos diante de Deus, diante daquele banquete extraordinário que Ele está preparando para nós. Para sempre, amados. Sem choro, sem tristezas, sem angústias, sem mágoas, sem ressentimentos. Livres para sempre de todo mal. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos orar? Pai soberano, te dou graças por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele venceu a morte, venceu o pecado, cumpriu a lei, e através dele, Deus, agindo em nós, operando em nós, também podemos dizer: graças ao Senhor. Muito obrigado, Deus, por ter nos dado o Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, porque em nosso lugar Ele cumpriu, Ele padeceu, Ele obedeceu. Em nosso lugar, Ele foi fiel até a morte e morte de cruz, para nos libertar, Deus, do pecado e da escravidão, para nos livrar, Deus, do juízo eterno, da condenação, para nos livrar um dia da morte eterna, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado por nosso Senhor Jesus. Obrigado porque através dele hoje podemos nos regozijar, nos alegrar no Senhor. Podemos ter paz, esperança, vida eterna. Obrigado, Deus, porque através de Cristo Jesus somos lavados, remidos, santificados e curados. Obrigado, Pai, porque através de Cristo Jesus somos novas criaturas.
O homem velho já se foi, as coisas velhas já se passaram, Pai, e eis que tudo se fez novo. E precisamos crer nesta palavra, Pai. Em nome do Senhor Jesus, precisamos acreditar nesta palavra, que tudo se fez novo, Pai. Tudo se fez novo. Um dia, ó Deus, teremos um corpo incorruptível, um corpo sem pecado, um corpo de glória. E para sempre, Deus, poderemos ficar diante de Ti, para sempre, eternamente, servindo ao Senhor, com muito júbilo, com muita alegria, ó Deus, com muito regozijo em nossos corações. Tudo nessa terra é passageiro, Deus. As riquezas são passageiras, as conquistas dessa terra são passageiras, casa, carro, coisas de luxo, brincos, diamantes, tesouros dessa terra, tudo é passageiro, Pai. Mas o que é mais importante é o que é eterno. É o que o apóstolo Paulo nos ensina, que possamos ficar firmes, Deus, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, porque sabemos que no Senhor o nosso trabalho não é em vão. Abençoe esse meu irmão, abençoe esta minha irmã, este homem, esta mulher que ora comigo neste momento. Dê para ele, Deus, a força que ele precisa para perseverar, para continuar, para prosseguir rumo ao alvo, rumo, ó Deus, ao prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, que é a vida eterna, Pai. Obrigado por esta vida eterna que já temos desde já nessa terra. Ó Deus, já tomamos posse dela desde agora, em nome de Jesus e para todos sempre, Pai. Obrigado, Deus, por ter nos libertado, nos tirado do império das trevas. Obrigado por ter nos tirado do lamaçal de pecados e nos ter feitos criaturas, novas criaturas no Senhor. Bendito seja o teu nome, ó Deus, porque o Senhor sempre nos ama, sempre nos amou e sempre nos amará. Te dou graças por todos que oram comigo neste momento. Ajude-os, abençoe-os, façam eles compreender todas as conquistas que Cristo conquistou para eles, Pai. Tira o sofrimento, este que ele acha que não vai passar, que não vai durar. Ó Deus, vai passar, apesar de que outras aflições, outros problemas virão, mas dá a ele força para vencer, ó Deus, este problema que ele se encontra agora, lembrando ele, Deus, que a vitória vem do Senhor, que ele fique firme no Senhor, que o Senhor vai tirar ele desse deserto, vai tirar ela desse deserto, em nome de Jesus. Que ela permaneça firme, que ele permaneça firme no Senhor, hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém, meu amado irmão, amém, minha amada irmã. Eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha sido abençoado. Se você foi abençoado, compartilhe este vídeo, compartilhe os mistérios de Deus que Deus tem feito sobre a sua vida. Não deixe de compartilhar, tá bom? Ajude aí o pastor Ronildo a divulgar a palavra de Deus através deste canal, que é uma bênção para as nossas vidas. Deus seja engrandecido em você, que a graça dele permaneça firme sobre a sua vida e que você seja abundante na obra e no serviço do Senhor. Amém? Fiquem todos na paz. Nos encontraremos em um próximo vídeo ou em uma próxima oração. Shalom Adonai.